O oleiro e o barro. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Desça até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Esta é uma palavra tão poderosa e algo que Deus tem para dizer ao nosso coração. Está muito ligado com todas as etapas que o oleiro precisa para desenvolver um vaso. Eu e você somos como esse vaso nas mãos do oleiro. E quem é esse oleiro? O nosso Deus. Descer à casa do oleiro está muito ligado com o que nós vamos fazer em relação à decisão de obedecer à voz de Deus para descer ou de nos mantermos parados. Quantas são as pessoas que só querem estar no alto e no alto? Talvez esse seja o lugar que Deus queira para você também, não é o problema. Mas muitas vezes, muitas pessoas querem estar somente nesse lugar alto, mas não conseguem se manter lá. E Deus está chamando Jeremias, desça à casa do oleiro, porque é ali que eu falarei com você. Muitas vezes Deus fala conosco quando nós descemos. E isso é algo especial que nós precisamos entender. Fui à casa do oleiro. É imediata a obediência de Jeremias. Ele foi à casa do oleiro. A única coisa que Jeremias estava procurando, no caso, era obedecer à voz de Deus em descer à casa do oleiro. E quando ele chega, a Bíblia diz que fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Deus está constantemente trabalhando. Jesus diz nos evangelhos que ele estava trabalhando até aquele momento, porque o Pai estava trabalhando também. E tudo que o Pai fazia, ele estava ali fazendo. Então, quando Jeremias encontra o oleiro trabalhando na roda, ele vê que algo está em movimento. Não apenas a roda, mas o oleiro também está trabalhando. Mas não apenas o oleiro e nem a roda está trabalhando sozinhos. Jeremias também está, porque ele foi até o local, ele também está em movimento. De repente, diz assim no versículo 4, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Provavelmente, enquanto ele estava ali, observando aquela cena do oleiro trabalhando na roda, ele viu que, quando o vaso se quebrou, alguma coisa poderia estar no meio daquele vaso. Será que o formato não estava correto? Será que no meio daquele vaso não tinha uma pedrinha? Não tinha um pedaço de galho, talvez? A palavra de Deus diz que o vaso não saiu como ele desejava, e ele pegou e amassou o barro e começou novamente. Isso já diz para mim, mais uma vez, em qual estágio de humilhação eu estou perante Deus, se ele tiver que começar uma obra na minha vida outra vez. Se está acontecendo algo especial com você hoje, algo que é uma bênção na sua vida, curta esse momento. Mas se está acontecendo um tempo de abatimento, um tempo onde você pensa que está sofrendo demais, talvez Deus esteja chamando você para estar vivendo um tempo na mão do oleiro, aonde esse processo vai fazer com que a minha vida, com que a sua vida tenha de fato o formato que Deus quer para mim e para você. Para que este vaso tão pequeno foi criado? Todos eles têm uma função muito específica. Sabe? Às vezes você pensa assim, eu preciso ser grande, eu preciso crescer. Mas existem alguns locais aonde somente você, deste tamanho, vai caber. É esse lugar que Deus quer usar você. Porque a sua honra está no lugar aonde o oleiro coloca. Deus sabe o plano que tem para mim e para você. E a palavra de Deus diz que são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Nós queremos ser muitas vezes honrados, mas nós não fazemos o trajeto que Jeremias fez. Uma outra palavra que Deus declara conosco está registrada ali em Romanos capítulo 9. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a sua glória. Você é desse tamanho, você é desse formato, você tem essa carinha porque Deus quis assim. Deus tem um plano para isso também. Você tem esse coração porque Deus tem um plano para isso também. Tudo que Deus fez é perfeito. O importante para mim e para você é nos mantermos na roda. Porque independente se eu sou grande, se eu sou pequeno,
eu estou na mão do oleiro. Ele vai fazer de mim o que ele quiser, porque Deus sabe o que tem para mim e para você. Deus te abençoe e até a próxima.